voltou o Spotify, agora sim. Bom, gente, hoje a nossa aula de hoje vai ser sobre projetos com marca, importante também dentro da vida ativa, né, de uma artista, para que possa se manter, é necessário também fazer alguns projetos comerciais, a gente não pode entender isso como um tabu, e sim como uma outra possibilidade de a gente viver de arte, né? E hoje a gente tem uma convidada maravilhosa, nossa amiga do Instant Grafite por muitos anos, Mari Matz, artista, que para mim assim, é uma artista que está sempre em movimento, ela está sempre fazendo alguma coisa, né? Nessa quarentena ela desenhou os amigos, explorou a aquarela, acabou de fazer uma empena maravilhosa para a cidade de São Paulo. Está sempre assim ativa, né, nos projetos dela. Também é DJ, né? Então assim, eu acho que a Mari é um exemplo inquieto, positivo, né, dentro do nosso mercado, assim. E eu quis trazer ela hoje aqui para falar sobre esse assunto que ela não tem assim medo, ela vai atrás, né? Então eu acho que ela pode passar um pouquinho dessa cara de pau dela, desse jeito dela de se relacionar com as marcas, que é muito positivo sempre. E também eu já trabalhei com ela como artista, né? Eu como curadora e ela como artista. E ela é uma artista que está sempre entregando, está sempre se doando, está sempre... Ela realmente ela é muito parceira dentro dos projetos. Então eu acho que ela é um ótimo exemplo para vocês. Então, Mari, muito obrigada pelo teu tempo conosco hoje, pela tua doação, por compartilhar os conhecimentos com as meninas. Obrigada pelo convite, Má, adorei. E posso falar agora? Vou tocar daqui, ó. Então, vamos nessa. Boa aula. Obrigada. Bom dia, meninas, para todas vocês. E queria... Espera que já vou deixar minha telinha aqui. Bom, vou me apresentar aqui primeiro, né? Meu nome é Mariana Matz é meu nome artístico, Matz não é meu sobrenome, é um sobrenome artístico mesmo que eu criei, porque, enfim, quando eu comecei a grafitar, eu sabia, a gente tem que ter uma assinatura, a gente tem que ter uma identidade e tudo mais, e daí eu assinava marionetes. E aí eu falava, nossa senhora, mas escrever marionetes não vai ser muito comprida essa assinatura aí. Então eu abreviei para Matz, mas hoje em dia o Matz para mim não significa marionetes, assim, sabe? Enfim, só queria contar para vocês mais ou menos porque que é Matz, vem disso. Mas o meu nome é Mariana Rezende dos Santos, para vocês saberem. Bem brasileira. Eu tenho 32 anos, sou daqui de São Paulo mesmo, nascida e criada aqui. Cresci na Zona Norte de São Paulo e quando eu era adolescente, ali mais ou menos na faixa dos 13 anos, eu me mudei para o centro da cidade, que foi aonde a minha cabeça deu uma reviravolta. Bom, eu estou aqui hoje para falar para vocês do meu relacionamento com marcas, né? Bom, eu pinto há 16 anos, que eu sou do grafite, digamos assim, que eu sou... Eu não digo... Até ia falar que eu sou artista de rua, mas artista de rua fica muito vago, né? Fica muito além, assim. Mas foi a partir de 2004 que eu comecei a sair para a rua e me expressar, as minhas formas artísticas aí, que foi colando lambi-lambi, assim, sabe? Era uma plataforma onde eu conseguia ter acesso, porque eu não sabia que materiais usar, eu não estudei, né, artes, então eu não sabia, eu fui indo onde eu achava que dava, assim, sabe? Então, comecei colando lambi-lambi, e aí do lambi-lambi, claro, eu queria muito passar por uma lata de spray, fazer algo, né, maravilhoso, enfim. Mas é uma história além, na verdade, que é muito longa, assim, que depois eu conto para vocês. Vamos direto no rolê das marcas, né? Bom, quando eu tinha 19 anos, eu saí de casa com 16, né? Então, com 19, eu já estava gerenciando um bar, que era um bar muito legal ali, que foi um bar de um clube emblemático de São Paulo, que foi o Love E, lá na Vila Olímpia, enfim, mas era um lugar bem bacana. E eu fui gerente de um bar ali, e esse meu relacionamento com a noite, estar envolvida com esse universo, então eu estava envolvida com o universo da arte de alguma maneira, né? Estava envolvida ali conhecendo DJs,
donos de boate, estava inserida nesse cenário noturno, né, digamos assim. E através disso eu conhecia todo tipo de gente, né? Eu conhecia desde empresários, sei lá, gente com grana, até gente que trabalhava com cultura, gente que trabalha com música, enfim. E assim, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou DJ também, então as coisas estão super ligadas, né? Aí, só para vocês entenderem. Mas esse relacionamento com essa galera foi uma parada que foi uma porta de entrada, assim, para eu começar a falar que eu era artista, que eu fazia grafite, que eu... Enfim, eu sempre tentei mostrar o meu trabalho de alguma forma, claro, no momento em que eu tinha uma conversa ali com a pessoa, que eu estava tendo um papo descontraído, que seja, assim, eu não era sem noção, tipo, mostrando ali o meu desenho, até porque, né, naquela época não tinha Instagram, tinha acho que o Fotolog, e eu também não tinha como mostrar na mão ali, né? Então a gente mostrava muito mais. Eu acho que quando você tem a atitude de sair para a rua para pintar, né? Isso é essencial assim para galera do grafite que é ativa. Eu confesso que eu nunca fui tão ativa assim, sabe? Confesso para vocês, queria ser mais. Mas é trabalhoso, né? Querendo ou não, e a gente tem as nossas funções para fazer, enfim. Mas foi isso, assim, sabe? Tá ali inserida, não só nesse bar que eu era gerente, mas antes de gerenciar ele, eu já tinha trabalhado e já estava já no rolezinho, já fazia um tempo já. Desde os 17 ali eu já estava bem rolezeira e já também pintando, pichando, assim, mas assim, nada sério, assim, sabe? Tipo assim, mas eu estava sempre desenhando em casa, que é uma coisa que a gente sempre tem que estar fazendo, né? Desenhando para dar aquela evoluída, enfim. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Acho que sim, né? Estamos te ouvindo. As meninas estão elogiando o teu brinco. Fala que tu faz também. Eu coloquei ele só porque ele é maravilhoso. Bom, então, continuando essa história do Loveland, que foi o lugar onde eu trabalhei e tudo mais, mas assim, o Loveland fechou. Então, eu tive um momento que eu não sabia o que eu ia fazer ali, né? Eu fiquei desempregada. E através dos meus amigos, né, que sabiam o que eu fazia ali, sabia que eu estava começando nesse universo da arte e tudo mais, eu tive um amigo meu que me indicou para um trabalho, que foi para fazer um fundo de um desenho para uma foto. E daí eu falei, nossa, gente, eu nunca fiz esse tipo de trabalho, eu fiquei muito insegura, fiquei com medo de fazer, mas eu estava desempregada. Eu falava, eu não vou recusar esse trabalho, eu vou passar por cima disso e vou conseguir. Então, o que aconteceu? Eu não manuseava bem o spray ainda. Mas aí eu peguei e chamei uma amiga minha para ir ser minha assistente. Olha ela com o WhatsApp. Liguei. Então, eu chamei minha amiga para ir fazer comigo. E daí ela até interagiu um pouco com os desenhos dela, porque ela também desenhava, deixei ela interagir. Mas, assim, naquele momento, eu não sei, naquele momento veio uma segurança do nada e eu consegui mexer, porque assim, eu sempre desenhava no papel, tá, gente? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente sempre ter acho que desenhar no papel é essencial porque é o nosso início de tudo, assim, sabe? A gente aprende a desenhar aqui, né? Desenhando na folhinha e aprendendo, mas no spray é outra coisa, mas assim, no spray naquele momento eu consegui me desenvolver assim de uma maneira muito boa, assim, eu não sei, do nada eu consegui fazer um traço limpo, mas por isso, porque eu sempre estava ali desenhando e eu gosto de um traço limpo, então eu queria buscar algo que, enfim, que eu me identificasse. O desenho, eu nem achei que ele ficou tão legal, mas no dia eu consegui fazer o trabalho e esse trabalho era para Samsung. Então foi assim, um trabalho que já foi de cara com uma marca, né? E normalmente, assim, eu acho que... não é normalmente não. Tem muitas marcas que eles contratam a gente. Olha eu aqui me perdendo na aula. Bom, anyway, fiz esse trabalho e aí continuei trabalhando à noite, porque é aquilo, né? A gente, para viver de arte não é tão simples assim, não é fácil, né? A gente tem que ter tem um tempo, né? Eu acho, até isso começar a acontecer. Mas, na sequência, apareceu um outro trabalho desse mesmo fotógrafo, que era um amigo meu que trabalhava no estúdio desse fotógrafo. Então, ele foi lá e indicou, e falou, tem uma amiga que é grafiteira e ela pode fazer esse trabalho para a gente. Mas era aquilo, era um trabalho comercial.
esse primeiro trabalho da Samsung, eu pude fazer uma coisa mais livre, mais com a minha identidade ali, mas nesse segundo trabalho, que também foram as fotos, e foi um catálogo que eu fiz. Foi um catálogo para lojas Marisa. Então, assim, eu fiz, acho que foram 6 quadros de 3x3, assim, fiquei num estúdio lá gigante, pintando vários quadros. Mas, assim, é aquilo, né, gente? Eu não tinha muita experiência com isso. Tudo bem, por mais que eu estava tendo a estrutura que eu precisava para trabalhar, eu realmente não estava ganhando o valor que eu precisava ganhar para aquilo tudo que eu estava fazendo. Mas naquela época eu falei, vamos aí. Tipo, eu nunca tinha ganhado um valor alto. Na época eu lembro que eu ganhei 6 mil reais. E eu falei, nossa, gente, ganhar 6 conto é vida. E aí foi um sonho, assim, sabe? Então eu pensei, poxa, isso é uma parada que pode me dar uma grana alta, sabe? Trampar com o mercado, que é o quê? Trampar com marcas. Mas é o quê? A gente sabe que não é assim, né, para a marca querer a gente. É isso, a marca tem que querer o seu trabalho, né? Então, foi uma construção, né, que foi vindo, assim, dessa minha história com marca. Mas, assim, de cara, os meus primeiros trabalhos já foi... Ah, tá. De cara, os meus primeiros trabalhos, assim, um pouco mais bem remunerados, foram com marcas. Então, a partir disso, eu pensei, bom, eu consigo trabalhar com isso e consigo ganhar bem através disso. Só que é isso, né, gente? Não é todo dia que tem uma marca procurando a gente, não é todo dia que tem uma agência querendo criar um projeto com você. Então, é uma parada que é aquilo, a gente tem que sempre estar se movimentando, justamente porque eu acho que essa movimentação é o que gera essa energia para trazer o trabalho para a gente, trazer a nossa evolução também como artista, como pessoa, enfim. Deixa eu ver aqui, peraí. 2004 e 2008, tá. Estou vendo aqui para não me perder aqui. Bom, eu fiz uma lista aqui de algumas marcas que eu já trabalhei, mas assim, nem todas elas eu trabalhei com arte, por exemplo, porque como eu sou DJ, eu também trabalhei em eventos que elas me contrataram, que eles me queriam como DJ do evento. Então, aonde eu quero chegar com essa história do DJ é assim, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Isso em primeiro lugar. E eu acho que a gente tem que procurar fazer mais coisas que a gente gosta, assim, sabe? Por exemplo, eu amo música, então para mim tocar, ser DJ, foi uma vontade que eu tive, porque assim, a influência de ter trabalhado à noite, conviver com muita gente desse rolê da noite, DJs e afins e tudo mais, eu falava, gente, tem algum momento, né? Eu quis virar DJ também, porque eu estava ali rodeada desse universo ali. Então, eu respirava isso, então eu falei, nada melhor do que me envolver com isso, que é um mercado que eu conheço e que eu já estou inserida, né? Digamos assim. Então, eu comecei a tocar a partir de 2011. A partir de 2011, eu comecei a ser DJ e eu colocava um sonzinho num bar, que eu era gerente, porque, entendeu? A gente tá aí, a gente tem a vida de artista, mas em paralelo eu tinha um emprego fixo, porque eu realmente ainda não conseguia viver de arte. Então, mas era um emprego fixo que eu tinha, que eu gostava, que era à noite, por exemplo, né? Que era trabalhar à noite. Mas, assim, era uma parada que me tomava muita atenção também, porque eu gerenciei 2 bares. Então, era muita responsabilidade, assim. Então, eu tinha Foi uma época que realmente eu me dediquei bem menos à minha carreira de artista. Então, na hora que eu larguei esse mercado da noite, por exemplo, foi o momento que eu parei e falei, se eu não sair da noite, eu não vou conseguir me dedicar à minha arte, que é o que eu quero e que é o que eu vi que tinha potencial de eu ganhar mais dinheiro, assim, sabe? Odeio pensar dessa forma capitalista, assim, sabe? De ganhar mais dinheiro, mas, assim, infelizmente, eu sou de uma família super humilde, pobre, então eu realmente sempre lutei pela minha independência financeira, a minha independência como ser humano, de não precisar dar trabalho para ninguém, digamos assim, né? Enfim, mas é isso. E aí, desse rolê da noite, comecei a tocar, virei DJ também. Então, era aquilo. Eu trabalhava à noite, às vezes eu tocava,
E, às vezes, eu também fazia trabalho de arte, mas, assim, eu ainda não estava com fluxo de trabalho de artista do grafite, enfim, artista plástica, não estava rolando muito, porque era isso também, sabe? Eu acho que tudo exige uma dedicação, né, da nossa parte. Então, eu confesso que, assim, nessa fase eu acabei que eu estava me dedicando pouco, né? Mas, daí eu resolvi sair desse mercado da gerência, né? Falei, não, chega, não dá mais, é muita responsabilidade. E aí eu comecei porque eu estava começando a tocar mais. Então eu pensei, bom, tô tocando, então eu tocava durante 1 hora e conseguia ganhar um cachezinho um pouquinho maior do que trampando o mês inteiro ali, ralando, sendo gerente do bar ali, sendo a primeira a chegar, a última a sair. Enfim, daí eu peguei e resolvi largar. Mas eu não larguei 100%. Eu fui ser hostess de balada, assim, sabe? Hostess de festa. Olha ela, né? Passou por muitas coisas assim, mas assim, eu só quero explicar para vocês que, em paralelo da minha vida na arte, eu sempre tive que ter um trabalho fixo ali, ou procurei fazer algo em paralelo também que fosse algo que eu gostasse, entendeu? Porque eu acho que isso é importante, entendeu? Você tá fazendo coisas que você gosta, sabe? Se você não dá certo uma coisa, você vai lá e tenta fazer a outra. Ou se as duas coisas estão dando certo, melhor ainda, né? Maravilhoso. Mas aí fui ser hostess de festa, só que daí também me peguei num momento que eu falei, poxa, eu não quero ficar aqui aguentando esse povo bêbado. Aí dei um basta e é isso, sabe? Corri atrás para começar a ganhar dinheiro através da minha arte. Então é isso, através desse universo que eu vivi, né? E que eu vivo ainda, na verdade, que é o universo da noite, do entretenimento e acho que do entretenimento, né? O que gira em volta disso. Tudo isso, para mim, foi o que fez eu ter um relacionamento com as marcas. Por quê? Porque daí, através disso, eu tinha amigos que tenho amigos que trabalham em agências, e as agências trabalham com as marcas, daí os amigos vão lá, colocam o seu nome no projeto. Claro, o nosso trabalho tem que ter qualidade, e para que aquele cliente bata o olho no seu trabalho e fale, poxa, eu quero essa pessoa, eu quero essa arte, eu quero, né, quero trabalhar com ela. E a gente sabe que, na maioria das vezes, a maioria dos nomes que vão ter ali naquela lista de artistas indicados vai ser homem, não vai ser mulher, a gente sabe disso. Então, a gente tem que trabalhar o dobro para sobressair, para ser melhor, enfim. Infelizmente, é um pouco assim a nossa realidade, né? Mas eu acho que tem que ser uma busca tranquila, assim, pra gente, sabe? Não tem que ser nada que faça mal pra gente, tem que ser algo que seja gratificante, porque daí eu acredito que o retorno disso vai vir naturalmente, assim, sabe? Para vocês. Então, trabalhei com marcas, vamos lá, listas aí, né? Tentei listar algumas aqui que eu não sei, deve ter faltado marca, que certeza, mas eu vou citar aqui para vocês. Mas eu quero abrir para vocês agora aqui, eu vou abrir a telinha, compartilhar a tela e mostrar aqui um PDFzinho que eu fiz com algumas marcas que eu trabalhei nos últimos anos. Tá aparecendo aí para vocês, Má, a tela? Tá sim. Se tu quiser colocar o tela cheia. Vou ampliar ela. Acho que é visualizar a tela cheia. É isso. Agora foi aí, né? Tá dando para vocês verem, né? Foi. Então, aqui eu não listei de todas as marcas aqui que eu trabalhei, mas aqui nessa apresentação eu coloquei... Foi assim, essa apresentação foi só eu tinha que criar um material meu para mandar assim rápido, sabe? No WhatsApp para as pessoas, sei lá, um cliente queria ver ali o que eu já fiz, eu fiz aí um compilado das últimas marcas de nome que eu trabalhei e que foi um portfóliozinho assim rápido. E confesso para vocês, meninas, eu preciso fazer um site que eu ainda não fiz, preciso fazer, mas, né, vou bombardear meu Instagram lá com tudo que eu fiz, mas essa apresentaçãozinha aqui é isso, é uma apresentaçãozinha pocket de algumas coisas que eu já fiz. Claro, não tem tudo, mas tem as coisas que eu fiz de 2016 até 2019, dos trabalhos que
que eu achei mais relevante, assim, sabe? Tem a Smart Fit aqui, que eu trabalhei antes deles serem denunciados aí com essa palhaçada, mas foi uma marca que eu trabalhei. E a história com eles foi assim, eles queriam trazer essa identidade do grafite para eles queriam trazer uma história nova, assim, trazer uma coisa nova para a academia e um público novo, né? E na época, gente, eu confesso para vocês, eu pensei, eu não tenho nada a ver com esse universo, assim, sabe? Não que eu não sou uma pessoa fitness, inclusive eu até frequentei já a Smart Fit antes de fazer um trabalho para eles, quando eu vi, assim, o estilo de academia, eu falei, nossa, que legal, me identifiquei, é baratinha, não vai ser um lugar onde eu me sinto mal, assim, porque a academia sempre foi um lugar que eu nunca me senti à vontade. Enfim, fiz o trabalho para eles, mas é aquilo. Eu tive um briefing, né? O meu briefing era trabalhar na cartela de cores deles. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que... Eu sempre fui muito aberta, assim, sabe? Eu não sou esse tipo de... Assim, eu não digo que é uma arrogância, né? Mas, assim, eu sei que para eu pegar certos trabalhos, eu tenho que ser um pouco mais flexível. Então, por exemplo, para mim não era um problema grande trabalhar na cartela de cores da Smart Fit, que era o preto, o cinza, o amarelo, o branco, né? Então, eu falei, bom, vou tentar trazer para a minha identidade dentro dessas cores. Então, assim, curti bastante o resultado desses painéis que eu fiz, mas, assim, tinha lugar que eles queriam fazer o desenho, daí a parede não estava preparada, enfim. Então, eu tive uma série de problemas, assim, sabe? Porque eu tinha uma série de exigências que eu precisava fazer, porque eram necessárias, mas eu não tinha o lado deles cumprindo todas elas. Então, a gente passa muito por isso, assim, sabe? Tipo, a gente dá o nosso lado ali, você se doa para a marca, mas às vezes ela não é 100% legal com você, assim, sabe? Mas, assim, os meus problemas que eu tive foram coisas que eu falei, tá bom, se não é resolvido de um lado, eu resolvo do meu lado da maneira que dá. Por exemplo, tipo, sei lá, um muro chapiscado, eles não iam preparar o muro para eu pintar. Na verdade, eu estava pintando o muro justamente para não ter pichação, por exemplo, sabe? Então, esse era o intuito deles, um dos intuitos, na verdade, né, em algumas das unidades. Daí você pode ver que aqui, ó, tem duas fotos aqui que eu pintei bem na entrada da unidade, mas essa outra aqui embaixo que é um estacionamento, que aí ficava em frente, enfim, que foi mesmo para resolver esse muro que estava ali sem nada, né? Que eu não acho ruim, né? Eu acho legal, que é legal ter o meu trabalho ali, foi numa unidade lá da Vila Carmozina, que, poxa, vai saber quando que eu ia pintar lá, né? Eu adoro o ZL. Enfim. Bom, aqui tem outras marcas que eu trabalhei. Eu assinei a embalagem da Água da Bonafonte, eu e mais 2 artistas. Eu fui a única mulher aqui na Aleda. Na Aleda não, olha eu louca. Na Aleda não, Bem Bolado. Tem a seda aqui da Bem Bolado, que eu fiz também. Fui a única mulher no projeto também. Como vocês podem ver, assim, é sempre o número maior de homens. Então, a gente sempre tem que estar o quê? Se sobressaindo com o nosso trabalho. Então, eu sempre busquei a evolução do meu traço, a evolução da minha identidade. Então, acho que isso é muito importante para nós artistas e em qualquer coisa que a gente pegar para fazer, acho que o que a gente tem que fazer é se dedicar, fazer com qualidade, fazer com acabamento bom. Eu, pelo menos, sou muito chata, assim, sabe? Agora, na quarentena, que eu me descobri nas aquarelas, comecei a usar essa nova plataforma ali, né, de desenho, e me descobri, assim, nisso, e eu venho do grafite, da rua, então eu estava muito presa nessa coisa do vetor, do spray, então eu estou tentando me desligar um pouco disso. Estou até desviando o assunto aqui. Bom, que vocês viram a cedinha, aí aqui embaixo tem um desenho que eu participei da Bienal Internacional do Grafite, aqui tem um trabalho que eu fiz para o Hermex Day, que foi bem legal, inclusive fiz com Instagrafite. Opa! Aqui tem a fachada de um prédio, né? Que é o Instituto Europeu de Design, esse daqui, ó, que eu tô passando o mouse para vocês verem. Bom, esse lugar
é uma faculdade de artes, né? Enfim, não sei se vocês conhecem, chama IED, Instituto Europeu de Design, e é muito doido a história de como eu cheguei a pintar essa fachada desse prédio, que foi o primeiro prédio a receber um trabalho meu, né? Porque, na verdade, não fui eu que executei ele. Infelizmente, eu não consegui executar porque só dava para descer sentado na cadeira. E eu falei, aí eu não consigo, porque eu já não tinha experiência em pintura nas alturas ainda, quanto menos descer sentada na cadeira, né? Bem louca ela. Então, enfim, um amigo executou meu trabalho, mas o mais legal foi que, assim, a pessoa que me contratou para fazer esse trabalho foi um professor do Instituto Europeu de Design que estava passando na rua e viu um grafite meu. Por isso que é importante a gente estar nas ruas pintando, né? Sempre. Claro que eu sei que tem muitas manas que às vezes não conseguem estar pintando porque a gente trampa, né? A gente tem, às vezes, um tempo um pouco limitado. Então, acaba que, né, a gente não tem tantas oportunidades. Mas essa pessoa viu um trabalho meu na rua e daí foi atrás de saber quem eu era na internet e aí descobriu o meu trabalho, me procurou, enfim, a gente realizou esse trabalho. Mas assim, só para vocês terem uma noção, eu ganhei um curso deles, por exemplo, eu não ganhei um cachê, eu não ganhei um... Por quê? Porque eles queriam fazer uma troca comigo. Então, a gente também vai passar muito por isso, assim, sabe? De pessoas que querem trabalhar com a gente. Não que isso tenha sido ruim, tá? Nesse caso do IED, eu achei de boa a troca que eles estavam me oferecendo, que era um curso, né, na faculdade deles. Afinal de contas, eu não fiz faculdade, não estudei, mas eu pude escolher um curso de 1 ano deles para poder fazer. Mas coloquei, enfim, o prédio aconteceu porque eles queriam muito ter a minha arte estampada ali. Só que, assim, é o único IED do mundo que tem uma fachada grafitada, para vocês terem uma noção. Então, eu fiquei muito, muito feliz de ter esse projeto, assim, na minha lista de projetos aí com marcas, digamos assim, porque foi uma instituição que fez de tudo para que isso acontecesse, assim, sabe? Porque eu já vejo uma marca existindo, por exemplo, não, muito trabalho, não, desiste, cancela, sabe? Porque no início de tudo, eles acharam que a gente ia conseguir fazer tudo através de uma permuta, sabe? Tentando conseguir de um, conseguir de outro, mas nem todo mundo podia ajudar a gente, podia apoiar a gente nesse caso, né? Então, algumas coisas eles tiveram que custear, mas esse trabalho em especial não foi um trabalho que eu achei ruim não receber em dinheiro por ele. Porém, a gente tem que ver muito bem isso, porque sempre aparece gente querendo, sei lá, essa coisa de Instagram aí, quando a gente recebe coisa assim, sabe? Se eu receber alguma coisa de uma marca famosa que não tá fazendo nada comigo, não tá me ajudando, não tá me dando trabalho, enfim, só tá querendo me mandar um negócio para eu postar a favor dele ali e aí ele usar a minha rede social a favor dele, eu acho que a gente tem que observar muito bem isso, né? Porque isso é muito, muito relevante para ele, só que para a gente talvez não seja. Porém, se é um amigo, um pequeno produtor, com certeza eu vou postar com o maior prazer, não é mesmo? Enfim, vou soltar aqui uma listinha de alguns nomes que eu já trabalhei para vocês terem uma noção. Já volto aqui para a telinha, tá? Porque eu tô assim, entendeu? Eu vou indo e falo o que eu quiser. Já trabalhei com vamos lá, Samsung, Marisa, Adidas, Nike, Onitsuka Tiger, Puma, Heineken, Desperados, Bem Bolado, Smart Fit, Jansport, Doritos, Always, Natura, Buscapé, 99 Táxi, Fever, Vogue Eyewear, Chili Beans, Bonafont, e acho que ainda não está aqui a maioria das marcas, mas ainda deve ter gente que eu esqueci de pôr aqui. Enfim, mas é isso que eu falei para vocês. Algumas dessas marcas aqui, eu não trabalhei como artista, eu trabalhei como artista plástica, né? Não fiz arte, fui DJ. Então, através desse meu relacionamento com o DJ também, eu já vou ali e já vendo peixe, entendeu?
já falo, olha, sou artista plástica, sempre assim, quando você está conversando com o produtor ali, entendeu? Que pode ser uma pessoa para te chamar futuramente para possíveis jobs, né? Querendo ou não. Então, é sempre bom você estar se comunicando bem ali, falando do seu trabalho. Eu sempre andei com adesivo meu na bolsa, então eu sempre tinha alguma coisa ali para dar para a pessoa. Eu queria falar agora também sobre o relacionamento, né, que a gente tem que ter com essas pessoas, enfim, é um universo que às vezes ele é muito cruel com a gente, sabe? Mas eu acho que a gente tem que saber lidar com ele. Então, assim, eu vindo desse universo da noite e tudo mais, eu já estava meio que sabendo lidar com certos tipos de pessoas e situações, digamos assim. Mas é isso, acho que a gente sempre tem que ser educada em primeiro lugar. Já passei por situações que eu fui desrespeitada, eu não digo humilhada, tá? Porque eu nunca passei por isso, graças a Deus, mas assim, situações de machismo, por exemplo, sabe? Isso todas nós já passamos com certeza. Mas é a gente saber sair por cima, assim, sabe? Com educação, entregar o nosso trabalho. O que mais que eu anotei aqui para falar disso? Entender que, assim, a gente tá ali numa situação... Eu falo isso porque, assim, eu já fiz um trabalho que eu estava fazendo eu ia fazer um grafite pro comercial, e aí me ofereceram um cachê maior para eu atuar nele também. Olha ela, atriz agora também, atriz e modelo. E aí eu falei, topo, por que não? Né? A gente precisa de dinheiros. Fui lá fazer o meu papel de atriz. Só que durante a filmagem, me pediram para fazer coisas que eu não tinha combinado para fazer, sabe? Então foi uma situação assim super de desrespeito comigo. Eu falei, vocês estão me desrespeitando, eu não quero fazer. E aí a diretora parou tudo, me colocou numa situação constrangedora que eu não tinha como dizer não, sabe? Tipo, ela tirou todo mundo de perto de mim para falar, pelo amor de Deus, para me implorar para eu fazer. Nesse momento eu queria muito ter um agente ali me representando para poder falar, paga tanto que a Mari faz, entendeu? Então, que nem hoje em dia na minha carreira artística, eu estou buscando ter esse tipo de pessoa na minha vida, um agente, por exemplo, porque eu sinto necessidade agora disso, mas porque eu sinto que às vezes tem negociações que a gente faz diretamente e que você não tem o respeito da pessoa quanto você poderia ter se tivesse alguém intermediando essa conversa, assim, sabe? Infelizmente, nesse mercado mais profissional, né, da fine art, assim, fine art que eu digo é da arte high art, assim, sabe? Enfim, dos produtos de qualidade extrema, porque são coisas que eu tô aprendendo também, gente. Tem coisa que, assim, que eu não faço ideia de produtos, que nem eu falei para vocês, eu nunca tinha pintado com aquarela, fui começar a pintar aquarela agora na quarentena, e me descobri nisso, mas assim, eu entendi que eu precisava ter produtos de qualidade para poder fazer uma ilustração de qualidade ali, sabe? Tipo, comprei uma aquarela de qualidade, comprei um papel de qualidade. Então, tudo isso vai enobrecendo o nosso trabalho, né, de alguma forma. Então, essa relação com marcas, para mim, é muito mais o meu trabalho comercial, eu diria, do que o meu trabalho mais autoral, sabe? Porque, querendo ou não, trabalhar com marca, você sempre vai ter um briefing ou um tema, né? Alguma coisa assim para esse lado. E então isso pode mudar. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Deixa eu falar aqui mais um pouquinho da tela. Bom, aqui nos grafites aqui eu coloquei aqui do lado direito, são alguns desenhos que eu viajei para 20 cidades do interior, grafitando um mural por dia lá. Foi um projeto bem interessante que eu participei, que foi a Caravana Digital, esse projeto. Era um projeto falando sobre o final do sinal analógico e explicando para a população sobre o sinal digital. Enfim, e aí essa agência que me contratou para fazer essa ação,
eles queriam deixar um grafite de presente em cada cidade. E assim, eu não ganhei muito dinheiro para fazer isso, mas e ainda fiquei um mês fora de casa, viajando, trabalhando pra caramba, mas foi porque é um projeto que eu falei, poxa, quando que eu vou ter a oportunidade de grafitar tantas cidades assim? E vocês viram aqui, né? Eu pude explorar bastante, fazer todos esses desenhos, eu fiz tudo, saiu na hora, assim, sabe? Eu sou muito doida de sair desenhando na hora e não desenhar antes. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer, desenhar antes. Mas eu acho que eu já estava já mais confiante, então eu saí meio que fazendo tudo no freestyle, mas foi legal que eu chegava nos lugares e aí eu ficava sabendo como que era o muro na hora, né? Então, aqui foi um dos painéis que eu mais gostei, assim, de todos eles, mas foram 20 cidades, né? Então, tem mais lá no meu Instagram, se alguém quiser dar uma olhadinha lá. Aqui tem um painel que eu fiz para Buscapé, foi um trabalho que eu pintei lá no Largo da Batata, um painel bem grandão, mas a gente tem o quê? Um logo bem aqui na frente do desenho. Isso é uma coisa muito séria também, gente, deixar a logomarca do cliente aparecendo no seu trabalho. Para isso acontecer, a gente tem que estar ganhando um dinheiro. Porém, eu confesso para vocês que eu sempre tive muito esse medinho, assim, sabe? Tipo, se eu não fizer, eu vou ficar mal vista e depois, sei lá, vou ficar queimada e a pessoa não vai me chamar para trabalhar mais. Eu já pensei muito assim. Então, assim, já tive vários momentos em que eu posso ter dado uma afrouxada ali na parada, não ter ganhado mais e dei uma moral para a marca por medo de perder aquela oportunidade, por medo de não ter algo futuro ali em relação àquilo. Mas eu acho que isso a gente vai perdendo com o tempo, sabe? Quando você vai tendo mais confiança no seu trabalho, você vai tendo mais confiança no seu fluxo de trabalho, que as pessoas estão te chamando, estão vendo você. Então, tipo assim, eu não sou a favor de colocar logo na frente do nosso trabalho, porque o destaque ali tem que ser você, e não a marca, né? Porque, afinal de contas, ele já está usando um artista para mostrar a marca dele. Então, nesse caso, quem tem que aparecer é o artista, né? Mas não é assim que acontece muitas vezes. Porém, bom, aqui tem esse painel que eu fiz para Jansport em 2016, que foi bem legal esse projeto, maravilhoso, que eu desenvolvi essa ilustração com mais 2 artistas. E foi muito bacana, porque foi uma empresa internacional que estava aqui trabalhando com a gente, a equipe gringa. Foi bom, assim, para ter esse relacionamento com um trabalho fora do Brasil, porque era uma campanha mundial e foi muito diferente, assim, mas é aquilo, que nem a Marina estava falando, que eu tenho um bom relacionamento com as marcas e tudo mais, eu acho que é por conta da minha personalidade também, assim, sabe? Eu sou muito aberta, eu não tenho muito tempo ruim comigo, sabe? Eu procuro ser uma pessoa legal com todo mundo, tratar todo mundo de igual para igual, enfim, ser parceira mesmo, a gente está ali no trabalho todo mundo junto, a gente é uma equipe, ninguém é melhor que ninguém. Então, eu acho que todo esse tipo de energia que a gente gera, de um bom relacionamento, de uma boa amizade com as pessoas, enfim, né? Porque nada mais é do que um bom relacionamento, sabe? Você trabalhar com esse universo de agência, de marca, é realmente o QI lá, o quem indica, sabe? Porque muitas vezes eu dependo de ter pessoas ali falando o meu nome, sabendo quem eu sou, sabe? Às vezes não é assim, sabe? Você chegar lá e falar, olha aqui meu trabalho, entendeu? Então, esse vínculo, essa roda de relacionamento, ela tem que existir, sabe? A gente tem que ter uma vida social ativa, a gente tem que sair, se divertir, e acho que através disso a gente vai trazendo coisas, assim, sabe? Que nem eu falei para vocês, esse universo da noite, o universo de tocar e ser DJ, foi uma parada que juntou, foi uma união legal que fez eu trazer pro grafite coisas que eu conquistei através da música, sabe?
O que mais eu quero falar aqui para vocês? Ô, Mari, as meninas estão perguntando Nossa, cheio de perguntas. Cheio. Elas estão perguntando como é que é esse contato inicial. Tu que procura as marcas. Nesse caso da Jansport, foi um projeto que a gente fez a curadoria e chamou vocês, né? Mas geralmente, como é que acontece? Tu que vai atrás, tu que foi atrás da Smart Fit, a Smart Fit que te procurou. Como é que é o processo e quando acontece das duas maneiras, como que acontece? Então, na verdade, assim, por exemplo, eu acho que a maioria dos trabalhos que eu fiz com marcas, a maioria não, acho que todos eles vieram de alguém que eu conhecia que me indicou, sabe? Então, por quê? Porque eu estava trabalhando lá no negócio que daí o fulano de tal era meu amigo e aí ele falou, meu, você conhece a Mari? Não, não, não. Entendeu? Uma redinha que vai, né, passando ali. E, por exemplo, a Smart Fit era uma amiga minha que queria muito realizar um projeto comigo e ela falou, Matis, eu vou atrás de realizar uma empena com você. Ela queria muito que eu pintasse um prédio com ela. A gente falou até com outras marcas, por quê? Porque ela tinha uma agência, e essa agência dela tem os clientes, e aí ela queria fazer alguma coisa comigo. Estou dizendo só um exemplo específico, mas sim, gente, a maioria dos meus trabalhos foram muito por indicação, sabe? Mas assim, para chegar em alguém, por exemplo, para eu chegar numa marca, o que eu faço hoje em dia é o quê? Escrever um projeto, desenhar ele bonitinho, sabe? Montar uma apresentação, que nem eu montei uma apresentação agora para apresentar para marcas, para me levar para o Japão, por exemplo, que era um lugar que eu quero ir, enfim, a gente tem um grupo de amigos e artistas que estava a fim de fazer essa trip, mas a gente queria um patrocínio justamente para poder bancar isso. Mas é isso, acho que a gente tem que, acho que o cenário ideal hoje em dia, né, para você trabalhar com marcas, se você tem um projeto pessoal e quer ter um apoio no seu projeto, é montar uma apresentação bonitinha, explicar certinho, pesquisar também outros tipos de... Enfim, eu comecei a fazer esse lance de apresentação e tudo mais, eu fiz sozinha mesmo, para, enfim, para conseguir patrocínio para projetos. Que nem, fugindo um pouco desse universo da arte, para vocês terem uma noção, nesse momento que eu trabalhava à noite e tudo mais, em algum momento eu virei produtora. Comecei a produzir evento, eu trabalhava no São Paulo Fashion Week até nessa época, e isso também foi um outro mercado que eu estava, onde todos os mercados de trabalho que eu me envolvia eram mercados que eu tinha que gostar de alguma forma. Tudo bem que esse aí no São Paulo Fashion Week eu estava numa agência trabalhando, era tipo horário para entrar, horário para sair, enfim, foi um trabalho fixo que eu tive também, mas nunca deixei de tentar também envolver o meu trabalho de alguma forma ali, sabe? Então, peraí que eu me perdi aqui agora. Estava falando da apresentação, mudando de assunto, que eu falei da arte, né? Eu fui pro lado da produção e eu comecei a produzir um bloco de carnaval, gente, pra vocês terem uma noção. E fui atrás de patrocínio para o bloco. E o meu bloco, esse ano, a gente conseguiu patrocínio da Converse, por exemplo. Mas eu já tinha feito outros projetos com a Converse. Então, através do meu bom relacionamento com as marcas, quando eu tenho algum projeto pessoal, eu já tenho ali pessoas para quem apresentar. Então, eu acho que assim, para você ter uma porta de entrada, sei lá, se você não conhece ninguém desse rolê, não conhece ninguém de agência, mas você quer começar a se inserir nesse mercado de trabalho. Eu acho que, bom, sendo artista, né, é produzir, divulgar o seu trabalho, o máximo que você puder nas suas redes, cuidar das suas redes para que você tenha mais engajamento, aquela coisa, né, que todo mundo sabe de rede social, que hoje em dia, infelizmente, eu acho que para mim é o meio onde mais surgem trabalhos para mim é através do meu Instagram. Mas assim, a gente às vezes a gente não tem o e-mail de uma pessoa ali específica para a gente não poder mandar aquela história e tudo mais, mas eu acho que
com a história das redes sociais hoje em dia, tipo, por exemplo, acho que é muito mais fácil você conseguir chegar em alguém, sei lá, através do Instagram da pessoa, do que você chegar, sei lá, no agente dela. Enfim, eu acho que tem vários meios, assim, né? Eu confesso que, assim, eu não tive um relacionamento direto de ter que ir atrás de alguém e falar, gente, me contrata, tá aqui o meu trabalho. É muito mais essa parada de ter sido, enfim, você vai ter um currículo e aí você vai sendo visto pelas outras marcas por conta de coisas que você já vem fazendo, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. Conforme eu falei para vocês, lá atrás, quando eu comecei a fazer os meus primeiros trabalhos mais bem remunerados, foi isso, foi um amigo meu que me indicou. Claro que nem todas nós vamos ter amigos, assim, que vão indicar a gente para os trabalhos, então eu acho que a saída é bem essa, assim, sabe? Você tem um projeto, foca em escrever ele bonitinho para você conseguir ir atrás de marcas que você acha que tem a ver com ele também, sabe? E acho que através disso, você se movimentando, você vai trazer coisas pro... Enfim, vai trazer esse interesse, assim, das marcas por você, sabe? É uma construção mesmo, assim, sabe? Um serviço de formiguinha. Confesso para vocês que não é todo mês, não é sempre que eu tenho uma marca querendo trabalhar comigo, não é fácil, entendeu? Então é uma parada estrutural, assim, sabe? Tipo, se não tem uma dedicação, a gente não vai ver o resultado, assim, sabe? Na hora que eu parei de trabalhar à noite e observei que eu tinha que focar mais na minha carreira artística e focar mais na minha arte, na minha evolução do meu desenho e tudo mais, o desenho evoluiu, as coisas começaram a acontecer e ainda sinto que eu tenho muita coisa para evoluir, assim, sabe? Acho que o meu desenho ainda tem muitas formas novas para tomar, assim, acho que eu tenho... Hoje em dia eu estou numa fase que eu quero estudar, quero aprender coisas novas, porque eu não estudei, eu vim da rua, então, assim, o que eu sei é o que eu vi aí, que eu aprendi das pesquisas que eu fiz, e do que o caminho que eu fui traçando foi me levando, assim, sabe? Que aquela, né? Já tem que vir da história ali, ó, lá do passado, para vocês saberem de todos os babados. Que são, gente? Nem Mari, sei. aproveitando essa deixa tua, as meninas perguntaram como é que tu chegou no teu estilo atual e como que é para manter esse estilo próprio versus a exigência das marcas, né? Como que a gente não se perde? Bom, é muito difícil, viu, gente? Assim, eu confesso para vocês que quando eu tenho algum trabalho brifado que foge da minha identidade, eu tenho muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade por quê? Porque eu não sou uma desenhista profissional. Eu fiz um trabalho... até esqueci de colocar essa marca aqui. Fiz um trabalho para o Mercado Livre esse ano, que era no mês das mulheres. Um pouquinho antes da pandemia, tá? Eu fiz esse trabalho. E assim, eu tive que fazer um painel e eu tinha que fazer uma diversidade de pessoas que, assim, pelo que vocês veem do meu trabalho, assim, eu desenho personagens que não são muito humanos, né? Então, assim, para trazer isso, uma coisa humana para uma tela que eu tinha que pintar. Enfim, foi um trabalho bem difícil, assim, sabe? Eu quebrei muito a cabeça, mas nessas situações eu aprendi que a gente não tem que se desesperar, a gente tem que entender que a gente vai conseguir fazer aquela entrega, por mais insegura que eu estava naquele desenho, porque era isso que estava acontecendo comigo. Agora, tá, gente? Esse ano, ali, outro dia. Eu estava super insegura, porque eu falei, gente, tá uma merda, o desenho tá horroroso, não tem nada a ver comigo isso que eu tô fazendo aqui. Mas eles amaram. E assim, eu não estava gostando do que eu estava fazendo, mas assim, eu dei o meu melhor para entregar ali algo que fosse o que eles estavam pedindo. E eu confesso para vocês, no primeiro instante, eles olharam o desenho eu fazendo e eles falaram, Mari, minto, eu fiz a arte para eles aprovarem várias vezes. E ainda chegou lá na hora, eu tive um puta do imprevisto que foi não poder usar spray. Eu tive que pintar tudo no pincel. Então isso atrasou minha vida, mas isso é outro assunto. Qual foi a outra pergunta mesmo que você falou? No meu estilo. Isso. Bom, o estilo, gente, é assim.
Quando eu comecei a desenhar, eu já buscava ter uma identidade própria, porque eu entendi que isso era o essencial ali para você ser um artista, você ter a sua identidade. Eu não gosto de que alguém me compare com outro artista falando, ai, nossa, tá igual. Tipo assim, ter uma referência daquilo da pessoa, enfim, ter uma referência daquilo que você gosta na arte de outra pessoa é uma coisa. Copiar é muito diferente, assim, sabe? Eu já reproduzi trabalho de outro artista, para vocês terem uma noção. Eu pego esse tipo de trabalho porque é aquilo, gente. Comigo não tem tempo ruim, eu trabalho, entendeu? Se tá me pagando, eu consigo executar, é possível, eu faço, entendeu? Eu executei um trabalho que eu pintei uns cachorrinhos ali na João Moura com a Teodoro. Ninguém nem sabe que foi eu que fiz aqueles cachorros ali, mas fui eu. Enfim, mas, assim, a identidade foi muito das... por exemplo, quando eu comecei a ver os desenhos na rua, assim, quando eu era adolescente, poxa, o trabalho do Honesto me inspirava pra caramba. Eu vi os desenhos do Boleta aqui no meu bairro, quando eu vim morar no centro, né, eu via o trampo dessa galera, porque lá na Quebrada eu não via trampo de ninguém. Então, assim, tudo isso foi influenciando de alguma forma, mas, assim, eu sempre busquei colocar elementos no meu trabalho. Tá bom, eu gostei do olho aqui desse daqui, gostei dessa textura aqui do outro. Então, assim, claro, em algum momento eu tentei fazer algo copiando de outra pessoa, mas sempre tentando trazer algo, sei lá, o meu desenho sempre foi muito livre, assim, sabe? Eu sempre saí criando ele. Hoje em dia, para vocês terem uma noção, que eu também estou começando a criar mais, assim, desenha antes no lápis, sabe? Para fazer algo que você vai gostar do resultado depois e não sair pintando já. Eu sempre fui muito assim, sabe? Sair fazendo. Então, são fases também, né? Mas, para vocês terem uma noção, hoje em dia é um momento em que eu aceito muito mais o meu traço, aceito muito mais os meus desenhos. Por exemplo, nessa tela que está aberta aqui, ó, do Suplicy, que eu craftei o gabinete dele, poxa, eu confesso para vocês, eu não gostei desse desenho que eu fiz lá. Por quê? Porque foi uma coisa que eu saí fazendo no freestyle ali, sabe? Tipo, eu não sabia o que fazer. Eu falei, pô, eu tô grafitando o gabinete aqui do Suplicy, o que eu faço? Não queria fazer nada que arremetesse a política. Eu tava livre para fazer o que eu quisesse ali, sabe? Mas aí eu falei, o que eu vou fazer? Enfim, tá legal, mas não é uma fase favorita minha, assim, sabe? Então, eu acho que é isso. Acho que a gente sempre tem que buscar pesquisar, se inspirar de alguma forma, assim, sabe? Nos artistas que nos inspiram, mas trazer o seu, sabe? Trazer algo que seja único e que você vê, e que você tenha essa visão também, sabe? Porque você copiar e bater o olho e falar, ai, mas o meu tá diferente, você tá fazendo uma parada igual, não tá certo, né? Porque eu já vi muitos, enfim, já vi E é artistas. isso que a Mari falou é muito importante, né? Porque a partir do momento que tu tem um estilo próprio, característico que é teu, isso também atrai as marcas, né? Com certeza, com certeza. E como a Isso Mari falou, é martelar na rua, pintar na rua, porque daqui a pouco um marketing de uma empresa, ou alguém de uma agência vai olhar na rua e vai te encontrar na rua, né? E hoje em dia, querendo ou não, por exemplo, essas marcas que me chamaram, elas têm muito essa visão de que eu sou uma grafiteira, né? E então é isso, eles querem ver o que eu estou fazendo nas ruas também, sabe? Mas não só isso, acho que hoje em dia a gente tem muitas possibilidades, sabe? Você não precisa ser uma artista que pinta na rua e usar spray, por exemplo, sabe? Porque se você não tem confiança no spray, você pode muito bem chegar lá e fazer um mural lá com pincel e latex, tinta acrílica, que vai ficar tão maravilhoso quanto você usar spray, né? Porque tem muita gente que fica pensando nisso, eu não pinto na rua porque eu não sou grafiteiro, não uso spray, essas paradas. Não, gente, a rua é livre, a rua é a nossa galeria gratuita para o mundo ver o que a gente faz, sabe? E eu, assim, para vocês terem uma noção, eu gosto muito de pintar mais nas quebradas, que é justamente para levar lá o meu trabalho, aonde essas pessoas talvez não fossem conhecer aquele meu traço ali, aquela parada diferente que eu faço, sabe? Então, é isso, é levar para todos os lugares. Você quer Ô, abrir Mari, para perguntas, Má? muitas das meninas estão falando, ai, mas eu sou introspectiva, eu não, né, sou tímida para me relacionar, que nem tu que está falando que foi, né, que na noite, teus contatos, teus amigos. O que tu indica para quem é introspectivo, que não tem muitos amigos? Olha, o que eu indico para quem
Eu indico você. Que difícil essa pergunta aí, hein? Eu acho que é muito do que tu falou, né? Tá na rua, não é indiferente de ter amigo ou não, é cara de pau e coragem, né? Transparecer através da sua arte é o essencial, assim, sabe? Tem muita É gente que isso. fala até que os meus personagens, o que a gente desenha é um reflexo da gente, assim, sabe? Então, eu acho que é buscar aprimorar as técnicas, buscar aprimorar o trabalho, buscar sair para a rua e pintar assim. Digo que, assim, essa minha história de ter bons relacionamentos e tudo mais, mas é justamente por isso, porque eu sempre fui essa pessoa que gosta de ter amigos, gosta de estar rodeada de pessoas, enfim. E isso acho que acabou trazendo isso, né, para o meu lado. Então, se você é uma pessoa tímida, que tem vergonha, ou enfim, acho que você tem que perder a sua timidez, entendeu? Botar essa cara no sol aí e mostrar que você é maravilhosa e que tem que ter amigos, sim. Eu sem meus amigos eu não sou nada, gente, assim, sabe? Sem os meus amigos, a minha carreira talvez não seria o que é hoje em dia, assim, sabe? Porque é essencial para mim ter boas amizades, pessoas que acreditam em mim e que eu posso confiar, assim, sabe? Isso é importante, querendo ou não, né? E eu acho que também hoje a internet possibilita que vocês comecem agora, ainda mais nessa situação que a gente está no mundo, né? Que comecem essas relações pela internet, talvez para quem é mais Sim, tímida, isso é muito né? doido, porque assim, eu tô fazendo amizade com várias mulheres artistas que eu nem conhecia, que eu falava, caralho, que trampo foda, assim, e eu falava, gente, por que a gente não se conhecia? Sabe? É muito doido isso. Todas vocês aí, por favor, me sigam lá e me dá um alô para eu seguir vocês, entendeu? E a gente acompanhar a vida uma da outra e ser amiga. Boa. A Thay está perguntando: tu já recusou alguma marca por alguma questão ou exigência política? A Jade também quer saber isso, assim. Olha, Recusaria alguma marca ou já recusou? eu recusaria com certeza. Eu recusaria com certeza, mas assim, eu não tive essa situação ainda de eu ter que recusar. Minto, eu já recusei uma marca porque eles faziam testes em animais. E eu falei, prefiro não trabalhar com eles. Mas não era nada que estava fechado ainda, assim, sabe? Era só e essa marca aqui? Então, eu sempre busco saber muito bem quem são as marcas que eu estou me relacionando. Por exemplo, marca de bebida alcoólica. É uma coisa que eu não quero mais, assim, sabe? Tipo, tá envolvida se eu não for muito bem valorizada e muito bem paga por isso. Que eu já sofri na mão de marcas de bebida. Mas o que você falou mesmo? Peraí, qual foi a outra pergunta? Da política, essa questão, por exemplo, da Smart Fit, se tu tivesse, né, Se a antes, Smart Fit estivesse me chamando para trabalhar agora, o que acontece? A Smart Fit, para vocês terem uma noção, lá no começo desse projeto com eles, demorou 1 ano o projeto para ele sair do papel e começar a acontecer. Tinham várias outras pessoas envolvidas nesse projeto e a única pessoa que sobrou fui eu. E, no meio do caminho, eles fizeram algumas coisas com o coletivo MOOC, enfim, eles queriam trazer essa coisa, trazer uma nova identidade para a marca, trazendo essa galera do rolezinho de hoje em dia, sabe? Gente que dança, trazendo os amigos pretos, trazendo tudo que eles não tinham antes, eles estavam querendo falar agora, trazendo arte, as gays, tudo isso. E no começo do projeto, o marketing veio falar pra gente, porque vazou uma parada de que a Smart Fit era bolsominion. E na época, gente, o Bolsonaro tinha sido eleito, né? Era super recente, né? Quando eu comecei a fazer os murais. Então, assim, não tava cagado do jeito que tá agora, assim, sabe? Ele não tava fazendo tanta merda ainda. Mas o marketing chegou pra gente e falou: olha, ele não nos representa. Por quê? Porque tinha vazado uma história de que o dono da Smart Fit era bolsominion. E aí eles vieram me perguntar se eu queria continuar o projeto ainda por conta disso. Eu continuei, gente. Eu continuei porque naquela época eu tinha uma viagem programada, eu não tinha como não ter essa grana. E assim, o dono da Smart Fit não estava, enfim, não estava em nenhum escândalo ainda, né? Que nem agora tá, né? Mas com certeza hoje em dia, se me chamassem, eu não trabalharia com eles mais. Eu não trabalharia com qualquer marca que seja a favor do coiso. E, enfim, envolvendo política é um assunto muito delicado, né? Então, tipo, não.
Já recusei, já. Tipo A assim, gente... Obrigada, Mari. A gente tá... O Gui tá nos assistindo, o XGX tá nos assistindo no YouTube, ele falou que também um outro jeito de vocês conhecerem outras pessoas, artistas, outros amigos, é nos rolês de grafite, né? Nos festivais, nos projetos que existem de, né? Agora a gente está evitando essa aglomeração, mas depois que puder voltar, é um outro jeito de vocês sim, sim. conhecerem, né? Sim, mas é aquilo, né? Os encontros de grafite, que nem eu fui num encontro, acho que foi no final do ano passado. Tipo, tinha eu e mais três mulheres no encontro. Que aí eu falei, mas que palhaçada é essa que não tem mulher aqui? Ah, porque não tinha mulher, isso aqui, não. Eu falei, gente, não tem desculpa. E assim, eu sempre tive preguiça de encontro de grafite, porque sempre só tinha homem. E aí você chega lá, se você não foi convidada para pintar, você não vai pintar. Ninguém vai chegar e você vai falar, pega um murinho ali para você. Claro, a gente tem que ser descarada e falar, pô, cheguei aí, se colou na parada, seja cara de pau e fala aí, não tem um espaço para eu pintar? E é isso, a gente tem que meter as caras mesmo, porque se a gente for ficar esperando os caras chamarem a gente para as paradas, ninguém chama não, viu? Também Mas uma sim, coisa que assim, que nem a Mari falou, o rolê de grafite é muito, tu vai conhecer outros artistas, né? Mas eu acho que a Mari está trazendo também o rolê da música, da noite, que aí vai conhecer os clientes, né? Que isso também é interessante na vida do artista, né? Mas é isso, eu acho que eu também tenho um bom relacionamento, assim, sabe, com a maioria dos artistas que eu conheço, enfim. Não conheço, acho que tem muita gente ainda que eu preciso conhecer, claro, mas, poxa, eu sou super aberta, assim, sabe? Eu não sou uma pessoa que cria uma barreira que as pessoas não podem, sabe? Uma pessoa se quer tirar uma dúvida, se quer, sei lá, sabe, um dia ir comigo pintar, sabe? Tipo, sabe? Para tudo a gente consegue resolver de alguma maneira e tentar, que nem a gente está falando, né? Tentar se inserir e tudo mais. Poxa, eu sempre sofri dessa parada assim de, ai, vamos pintar. E assim, eu nunca chamei ninguém para pintar porque era isso. Você chamava, o povo era muito estrela, entendeu? Então, assim, acho que hoje em dia o estrelismo tá deixado de lado um pouco. Mas quando acabar essa pandemia, gente, pode me chamar para pintar que a gente dá um jeito aí de ir. Eu queria aproveitar a deixa da Mari para falar que a Elza também falou um bom jeito de começar a nossa rede é pela rede do UOL, que a gente está aqui com, né? A gente tem 86 mulheres no nosso WhatsApp, né? E também o próximo festival que a gente vai fazer agora, daqui a 3 semanas, do Instagrafite, só vai ter mulher na curadoria, né? Então, também acho que é importante a gente pontuar isso, assim, que a gente está nesse movimento e de ter também uma variedade de mulheres, né? Não é só ter mulher, é ter a diversidade das mulheres também no line-up. E é essencial, assim, sabe? Tipo, tirar essa barreira de competitividade, de achar que, sei lá, sabe? Achar que, às vezes, se o seu trabalho não tem tanta qualidade quanto da pessoa, a gente não pode se diminuir, né? Eu acho que quanto mais a gente se colocar para cima, mais a gente se valorizar e mais a gente ter confiança, isso vai transparecer, assim, no nosso trabalho automaticamente, assim, sabe? Isso aconteceu muito comigo quando eu comecei a ter mais confiança e isso vem com o tempo também, né? Vamos na busca. Aí eu vou abrir agora para as meninas que quiserem entrar com os vídeos. A Mari, eu acho que pode tirar o share screen. Isso, e quem quiser entrar com o vídeo para dar um tchauzinho para a Mari aí. Tem uma última pergunta, e aí eu vou abrir para o áudio das meninas. A Jade está perguntando se rola fazer trabalho de marcas concorrentes, por exemplo, Nike e Adidas ou Converse, que tu falou, né? Então, aí, na verdade, o que acontece é a intriga interna delas, né? Tipo assim, eu não tenho nada a ver com aquilo, porém, assim, eu trabalhei com a Adidas há muito tempo atrás, assim, tipo, muito, muito antes de trabalhar com a Puma, muito antes de trabalhar com a Nike. Tipo assim, a Nike foi uma das últimas marcas que eu trabalhei, tipo, dessas três aí que são parecidas, mas da Puma eu fui embaixadora, por exemplo. Então, é legal que eu tinha um relacionamento além, assim, com eles. Com a Nike também, eu tive um relacionamento meio de embaixadora também, mas
elas não te chamam para trabalhar se você trabalha com a concorrência. Então, tipo assim, a Adidas hoje em dia é uma marca que não trabalha comigo de jeito nenhum, porque acha que eu sou fechada com a Nike. E eu não tenho fechamento nenhum com ninguém, gente. Eu, a Mariana, que sou fechada comigo mesma, entendeu? E eu ouso dizer que, assim, se eu fosse uma artista, né, maior, enfim, uma famosa mundialmente, aí o interesse deles é em mim, sabe? Tipo, agora eles não se interessam em mim porque eu sou uma mera pequena funcionária ali que está fazendo um trabalho específico para eles e que se eu estiver fazendo algo para concorrência total, eu não vou trazer um resultado que eles querem, né? Mas, sei lá, por exemplo, se põe um nome grande, com certeza todas as marcas vão querer trabalhar com a pessoa, né? Então, é uma parada que tem os dois lados ali, assim, sabe? Mas eu, hoje em dia, sei disso porque é assim que funciona. Se você trabalha com uma marca, você saiba que a outra não vai te chamar para trabalhar se você não for uma famosona aí da vida, sei lá, que é assim que também é o nosso mercado, né, hoje em dia, infelizmente. E eu acho que também tem uma coisa de contrato, né? Daqui a pouco a marca exige que você não trabalhe com concorrentes por um ano. Às vezes é contrato isso também, né, gente? Sim, Negociação. sim. Vou abrir para as meninas, então. Lília, pode começar. Aparece aí, Lília. Acho que não foi, né? Não estamos te vendo. Agora sim. Agora estamos vendo ela. Obrigada pela aula, Mari. Adorei. Ai, que bom. A minha pergunta eu queria saber de você, como você não tem um intermediário, uma intermediária, né, com as marcas, eu queria saber como que é feita essa negociação do cachê. Se ele geralmente propõe e você barganha ali em cima dos seus custos, percentual de ganho, como que é isso? Então, assim, já teve muitas ocasiões que eu gostaria muito de ter alguém fazendo o intermédio por mim, porque foram marcas que eu podia ter ganhado muito mais, assim, e eu ganhei um valor que estava ali estipulado, assim, sabe? Então, dependendo muito da marca, eu já pergunto quanto que eles têm para aquilo, por exemplo, sei lá, Mari, a gente precisa fazer um negócio assim, assim, assado, e às vezes a pessoa não tem, me pede um orçamento, mas eu dou essa resposta de repente, quanto você tem, porque aí a pessoa já vai me falar o budget dela e eu já falo, então tá bom, sabe? Tipo assim, se eu sei que tá acima do que eu iria pedir, por exemplo, mas eu hoje em dia tento sempre pedir mais para chegar na margem do que eu quero ganhar, sabe? Mas é difícil, não é fácil fazer essa negociação, não é fácil precificar o nosso trabalho, sabe? A gente precifica muito de acordo com o cliente, por isso que eu falei que trabalhar com marcas, querendo ou não, é legal porque acaba facilitando a gente de ter uns cachês um pouco mais altos do que além do, sei lá, outro dia eu estava falando com uma pessoa, me perguntou quanto que ele colocava o preço no quadro dele, ele falou que, não, minto, quanto que ele cobrava num grafite, que ele estava cobrando, sei lá, R$300 para pintar um muro gigante lá, mas aí eu falei para ele, eu não sabia nem como explicar para ele de negociação e tudo mais, porque ele era uma pessoa inexperiente no assunto, nunca tinha feito um grafite numa parede, enfim, estava começando. Aí eu só falei, olha, eu acho que quanto mais experiência você tiver, maior vai ser o cachê que você pode pedir, assim, sabe? Então, eu acho que a gente tem que se valorizar, claro, mas a gente vai sentindo o quanto a gente pode pedir ali de acordo com a nossa evolução ali mesmo, sabe? Tipo, não adianta eu achar que eu comecei agora e eu vou ganhar, sei lá, R$20.000 numa tela, por exemplo, sabe? Que tem artista que vende tela desse valor, né? Sim. Mas é isso, acho que a gente tem que muito analisar quem é o cliente, quem é a pessoa, sabe? Para amigo, eu sempre vendo num preço baratinho, porque eu sei que são pessoas que querem ter ali um pedaço da minha arte. Então, você precifica de acordo com o seu cliente, assim, sabe? Acho que é meio que isso. Obrigada. Obrigada, Lília. Kay, aparece aí pra gente. Gente, ouçam essa playlist que ela tá maravilhosa, hein? Tá para todos os gostos, hein? Tem rock, tem reggae, tem samba, tem tudo! Boa tarde, tudo bom? Muito obrigada pela aula. Você é aqui. Ok, eu. Primeiro, porque assim, eu também sou DJ há pouco tempo, há um ano eu me formei numa oficina também de DJ para as mulheres. Adoro. Aqui. Que legal. E assim,
ia ver com você a questão dessa diferenciação das marcas, né? Porque assim, aqui eu vejo muito que elas aceitam mais a gente como artista de palco e menos como artista de rua, artista urbano. Se você enxerga isso no mercado nacional e como é que você faz para balancear isso no seu trabalho, para chegar nas marcas? Olha, eu sempre, que assim, quando eu comecei a tocar e ser DJ, eu comecei na época que o povo tocava com CD mesmo, CD. Mas assim, era uma fase que assim, eu tava entrando no rolê do rap, por exemplo. No rolê do rap é um rolê muito machista e que se você não arrasar tanto quanto os boys arrasam, você não vai ter respeito, né, digamos assim. Então, uma vez eu tava num rolezinho assim, daí a Paty de Jesus, que ela, enfim, ela é até atriz famosa e era já famosa na época, mas a gente se conhece dessa época. Ela falou para mim, ela falou: amiga, enquanto você não tocar com vinil, esses caras não vão te respeitar. Aí eu fui lá, fui atrás, fiz o corre, falei: quer saber? Eu vou atrás porque eu vou ser tão foda quanto esses caras, você entendeu? Então eu acho que assim, eu acho que a gente mostra evoluindo e tendo qualidade naquilo, para ninguém olhar para você e te julgar dessa forma assim: ah, mas ela é boa numa coisa e não é boa na outra. Porque a gente é boa em tudo que a gente faz, você entendeu? Então, assim, você vai ser boa DJ, você vai ser boa artista plástica, artista de rua, grafiteira, o que seja. Então, é a gente buscar sempre essa melhora pra gente, sabe? Para você saber que você está fazendo uma parada de qualidade, assim. Eu, pelo menos, sempre busquei dessa forma, assim. Eu pensei, bom, eu quero ser chamada pela qualidade do som que eu faço, pela qualidade da pesquisa musical que eu faço, assim, sabe? Eu não quero ser chamada porque, sei lá, por outro motivo que não seja aquele, para mim, numa festa e ouvir um set legal, para mim a festa já vale, porque o set daquele DJ foi legal e me fez eu me divertir, assim, sabe? Assim como, sei lá, na rua, é que são comparações diferentes, né, que as pessoas fazem, tipo, o fato de você estar nos dois mercados, mas é isso, os dois, eles estão ligados de alguma forma, mas é sempre buscar ser boa e para você a parada, assim, sabe? Independente do que as pessoas falem, assim, sabe? Será que eu tenho essa resposta? Outro ponto assim que eu queria te perguntar para me entender um pouco é a questão de ter um projeto e apresentar ele para uma marca. Tipo assim, eu quero fazer, digamos assim, um exemplo. Ah, eu quero fazer um evento para mulheres aqui na minha cidade. Sim. Você tem uma forma de você apresentar esse projeto para a marca? Tem um modelo específico? Tem um formato para ser apresentado? Ou isso é individual de cada pessoa? Tem alguns caminhos que devem ser seguidos, alguma coisa assim? Olha, eu acho que sim, acaba sendo individual de cada pessoa, porque aquilo vai da identidade do seu projeto, né, da ideia do projeto, do que você quer passar e tudo mais, entender qual é o tipo de marca que vai ser legal ser abordada para esse tipo de projeto, mas é aquilo que eu falei, para você fazer hoje em dia, fazer uma apresentação bonita, uma apresentação que visualmente você bate o olho e fala: nossa, que legal. Vou falar para você que, assim, às vezes eu vejo umas apresentações de agência, de projeto grande, de coisa que você fala: nossa, e é uma merda, assim, sabe? Uma apresentaçãozinha feia que você fala: gente, como que aprovaram isso? Porque eu sou louca de falar: porra, quero fazer uma apresentação bonita, um negócio fino, sabe? De qualidade, para a pessoa bater o olho, não precisa nem ler, entendeu? Ela só já olha e já fala: quero, entendeu? Então, eu acho que é muito a pessoa comprar com os olhos aquilo que você fez, sabe? Então, é fazer uma apresentação bonita, converse com o que você quer vender para aquela marca, assim, sabe? Sei lá, se você está fazendo um evento para mulheres e tudo mais, vai atrás de marcas que são a favor das mulheres, que apoiam causas feministas e tudo mais. Acho que girar em torno do que você está falando, assim, sabe? Acho que é meio que por aí, assim. E arrasar na apresentação. Obrigada. Obrigada, Kay. A Vel. Chama. Ai, já sou eu, fiquei perdida. Oi, tudo bom? Tudo. A minha dúvida é mais com relação ao famoso
quanto cobrar, né? O que considerar na hora de... É o famoso dinheiro, que eu acho que muita gente tem dificuldade, eu inclusive. Maldito dinheiro, maldito dinheiro. Uma vez conversando com um amigo que já é bem conhecido na cena, assim, e tal, ele falou, cara, quando eu faço projeto para pessoa física, eu sempre vou cobrar menos do que para CNPJ. E aquilo fez muito sentido para mim, só que ao mesmo tempo eu pensando, tipo, quanto a mais? Como a mais? E aí o que eu mais queria saber de você, assim, é como que você chega nesse cálculo de orçamento, tipo, quais informações você precisa ter para chegar no valor, o que você considera para calcular esse preço, e se quando é CNPJ e CPF você realmente faz essa separação, coloca um valor a mais, como que funciona? Na verdade, assim, é bem isso. Assim, quando é para uma marca, a gente sabe que o valor é mais alto, mas eu, por exemplo, eu sempre cobro por metragem, eu vejo o tamanho do trabalho. Assim, eu já cobrei por metro quadrado, mas hoje em dia tem situações que, assim, a pessoa não vai me pagar por metro quadrado, assim, sabe? Tipo, o quanto eu quero. Então, eu já penso quanto eu vou gastar de custo para, por exemplo, sei lá, um mural gigante aí de 40 metros por uns 10 de altura, assim, sabe? É uma parada grande e então eu já calculo quanto que eu vou usar de material, quanto que eu preciso para os meus assistentes, se precisa de máquina, aquela coisa toda, e já penso num pacotão para isso, assim, sabe? Jogo lá em cima. Mas tem situações diferentes. Por exemplo, pessoa física. Tipo, eu já trabalhei em casa de pessoas que queriam me contratar para grafitar a casa delas e tudo mais. Já tive casos de pessoas que eram bem afortunadas e pessoas que não tinham grana, assim, sabe? Mas queriam meu trabalho lá. Então, assim, eu analiso muito a situação, sabe? Eu analiso a situação, analiso quem é o cliente que nem outro dia me perguntaram, mas você não tem como saber se o seu cliente é bolsominion ou... Mas porque é uma situação à parte, porque a gente estava discutindo essa história, né, de política e tudo mais, mas é isso, assim, e já trabalhei, assim, em casa de gente rica, que eu falei, não, quer saber, vamos colocar esse preço lá em cima, porque a pessoa tem condições de me pagar o que eu mereço por esse trabalho e pela dificuldade que eu tô tendo, e assim, às vezes eu meço até o grau de dificuldade, por exemplo, porque esse trabalho eu tinha que pintar um posto de elevador de andaime, era uma coisa assim que eu tava arriscando a minha vida ali, assim, sabe? Então são coisas e situações que nem eu já caí da escada pintando e a empresa estava fazendo vídeo, eles não me mandaram vídeo, eles sumiram, assim, sabe? Eu não fechei contato com eles. E era uma empresa francesa até, que eu falei, meu Deus do céu, se eu quisesse meter um processo neles, enfim. Mas eu acho que é muito, muito da ocasião e da marca ali. Mas eu acho que sempre que a gente estiver trabalhando com marcas, a gente sempre tem que jogar o nosso valor lá em cima, valorizar o nosso trabalho, valorizar a gente, porque é aquilo, é uma marca que está usando você a favor deles, né? Nunca trabalhar de graça para uma marca, porque realmente não dá. Hoje em dia não dá mais, né? Obrigada. Não dá. Obrigada, viu? Obrigada, Aline. Você é muito Raíssa, fofa. Obrigada, cara. Lady Red. Oi? Manda mais, gente, manda mais. Ah, vocês estão me ouvindo? Oiê! Oi, Mari, bom dia. Bom dia. Perguntas aqui, eu fico meio nervosinha. Aí eu botei as perguntas aqui para não esquecer. Então, tipo, como você é uma pessoa super multitarefa, eu super me identifiquei com você nisso. Você tem, tipo, uma planilha, uma organização, tipo assim, eu não sei como é que é essa questão sua com a gente, mas, assim, como é que é essa organização? Eu pensei assim, cara, porque, assim, esse seu experimento com, né, seu trabalho, né? Até que eu perguntei quantos anos você tinha nessa transição do restaurante para você se encorajar nas artes, porque faz toda a diferença a questão de maturidade, né, pra gente. Sim. Porque hoje em dia, né, não na quarentena que eu tô parada, mas eu trampo num restaurante autogerido e eu me identifiquei muito com você em relação a isso, né? E ele é vegano, então essa coisa de administrar é foda. Aí você pensa, como de carreira artística, e essa coisa de, eu anotei aqui sobre planejamento financeiro, organização diária, produtividade, porque, tipo, eu vejo muito você assim e eu penso assim, mano, porque foi uma coisa que eu muito pensei para mim.
Tipo, né, eu até anotei aqui, né, tipo, fazer mais coisas que a gente gosta, né? E eu penso, isso, eu quero, tipo, fazer tudo. E essa coisa da organização é... Sou eu mesmo, quero fazer tudo. Mas que legal. Olha, não. Eu confesso para você que, assim, eu não sou muito organizada nesse quesito, assim, sabe? Eu não tenho uma planilha de anotações, confesso que eu deveria ter, mas eu não tenho. Mas, assim, que nem do início do ano para cá, eu pensei uma coisa, assim, comigo, porque eu sempre fui essa pessoa que eu queria abraçar o projeto de outras pessoas, ajudar, acabava até trabalhando de graça, e quando eu ia ver, eu estava tendo mais trabalho no projeto da pessoa e deixando o meu rolê de lado, assim, sabe? Então, eu entrei em 2020 falando, não vou me enfiar em projetos alheios que vai me tomar muito tempo, enfim. Porque realmente eu estava me pegando assim, ficando maluca, trabalhando que nem uma doida, e o meu tava ficando de lado, assim, de fato, sabe? Então eu entrei em 2020, tudo bem, que aí depois ele veio e deu uma rasteira na gente, né? Falando, fica em casa. Mas que aquilo, de certa forma, foi bom para fazer a gente, sei lá, buscar exercitar o nosso lado criativo e trazer, que nem eu falei para vocês, que eu tentei trazer uma nova identidade, entender melhor o meu trabalho, que foi trabalhando com aquarela, que era uma parada que eu nunca tinha feito, assim. Mas, poxa, nessa época que eu trampava em bar e tudo mais, eu era muito nova, assim, mas eu saí de casa muito cedo. Então, eu acho que o meu amadurecimento, ele veio muito das minhas vivências, e assim, eu saí de casa muito cedo, daí eu já saí de casa com um cara que era muito louco, assim, então já foi a fase sexo, drogas e rock and roll, então foram muitas vivências que fizeram eu evoluir como pessoa na minha vida e tudo mais, mas sempre procurando ser uma pessoa do bem, claro, mas é muito doido isso, né, porque a gente vai aprendendo só na vivência mesmo. E confesso para você, eu não sou muito organizada com essa questão de projeto e tudo mais, mas entrei esse ano falando, vou me organizar, vou fazer planilha, vou lutar para fazer uma planilha. Mas, eu sempre usei, sabe o quê? O Google Agenda, por exemplo, assim, sabe? Para escrever coisas que eu queria fazer, compromissos que eu tinha. Enfim, era uma parada ali para ficar na minha mão e era onde eu sentia que eu estava me organizando de alguma maneira, assim, sabe? Porque eu já perdi trabalho de vacilar e não anotar na agenda, por exemplo, assim, sabe? Que, por exemplo, o meu fluxo maior de trabalho agora nos últimos, sei lá, no ano passado, por exemplo, e era muito mais coisas fora do que dentro, assim, sabe? Tipo, sei lá, não tinha muito que organizar as minhas coisas pessoais, assim, sabe? Sei lá, estava sendo chamada para trabalhar, então eu tinha que saber que aquele trabalho ia acontecer, anotar na agenda, bonitinho, e é isso, assim, sabe? Me organizava desse jeito. Mas financeiramente, todos esses negócios, tá um caos aqui, viu? Não, é importante porque eu já sempre tive isso, né? Ainda mais em relação a administrar um espaço. Então eu pensei, tenho que me autogerir também, né? Sim, total. Questões de testes em animais, você é vegana ou é mais essa questão prática de não abolição de testes? Eu não sou vegana, mas eu nunca fui a favor, assim, sabe, de testes em animais e hoje em dia procuro para usar produtos só que eu sei que realmente não testou, enfim, que seja o mais natural possível, digamos assim. Mas não sou vegana não, mas é isso, eu sou a favor de tá tudo pelo lado do certo, assim, sabe? Então, óbvio que a gente sabe que isso não é correto, então a gente não vai ser coerente com isso, né? Mas é isso, a gente se organiza aí na nossa bagunça. Não, com certeza. Não, e é legal ver a sua experiência, tipo, pensar no seu sucesso, na sua carreira e pensar assim, tô no caminho, tá? É isso, total. E principalmente fazer o que a gente gosta, né? Tipo, se inspirar. Porque a gente vai estar feliz, sabe? De alguma maneira, assim, você vai estar colocando amor e felicidade naquilo que você está fazendo e o retorno disso é natural, assim, sabe? Raíssa, obrigada. Beijo, Raíssa. Jess, entra aí, Jess. Oi. Muito feliz por poder estar nessa troca
E eu achei muito legal que você é muito aberta, assim, dá uma alegria. Sempre um gato. Que bom, que bom. A minha pergunta está bem relacionada à organização, mas não obrigatoriamente. Eu queria entender, tipo, como tu faz como você entende sua arte para a produção de marca e a tua arte pessoal? Porque quando você tem que seguir um briefing, você passa por cima de algumas coisas para focar naquilo, para atender o cliente. E quando é para você, você vai e flui, assim. Só que às vezes, quando, tipo, rola muita coisa de você estar ali seguindo briefing, quando você vai criar, tipo, pelo menos para mim, às vezes rolam uns bloqueios, assim, porque você tá tão acostumada a seguir alguma coisa que, tipo, não flui, assim. Sim. Como você lida com isso? E como, tipo, tu falou que agora tá experimentando aquarela, toda essa coisa, e é muito legal ver que tem sempre essa evolução, assim. E como você lida com o medo também? Tipo, eu não sei se você tem esse medo, mas como você lida com essa coisa do tipo, putz, estou mudando uma coisa aqui. Como isso vai se refletir no que as marcas vão querer de mim, sabe? Tipo, acho que é isso. Não sei se expliquei bem. Não, consegui entender, sim. É muito bom você falar isso, porque eu me pego, às vezes, tipo assim, querendo fazer... é que nem eu falei, o meu desenho é muito livre, assim, então eu não tenho... O que eu tô com vontade de fazer ali, eu faço na hora e saio. Mas, sei lá, se você olhar... eu tava até analisando meu Instagram esses dias, que eu tava olhando lá, os últimos desenhos eu fiz... Começou a quarentena, eu tava fazendo uma série de desenhos em acrílica, que parecia uma impressão ali, um negócio todo vetorizado, tal, na régua. Aí, de repente, comecei a fazer digital, a cara dos meus amigos, com a minha identidade. Aí, de repente, comecei a fazer aquarela. E, assim, cada coisa parecia que foi um artista diferente que fez na minha cabeça ali, sabe? Eu olhei aquilo e falei, meu pai do céu, que isso aqui parece que foi um monte de gente que pintou. Então, assim, eu me pego muitas vezes nessa questão de, tipo, será que eu deveria seguir uma única linha e ficar nela o tempo todo? E, enfim, mas, assim, tem tantas coisas ali, tantas possibilidades dentro do que eu faço, dentro do meu estilo, que eu falei, não vou ficar presa nisso, eu vou fazer o que eu tiver vontade e meio que foda-se, assim, sabe? Mas que você falou desse lance de briefing, confesso para você que quando eu estou muito focada numa coisa só, que nem quando eu estava fazendo as ilustrações digitais dos meus amigos e tudo mais, eu estava muito focada nisso, que aí na hora de criar outra coisa, realmente a gente fica meio perdida, meio um vazio ali que você fala, putz, mas o que eu faço? E confesso para você, eu dificilmente tenho muitos briefings assim, sabe? Ainda bem que a maioria dos trabalhos que eu consegui fazer com marca eram mais autorais, assim, tipo, não, Mari, a gente quer o seu, mas sei lá, tipo, que nem quando eu fiz a Bem Bolado, a seda. Tipo, eu não queria fazer um desenho que arremetesse, sei lá, maconha, por exemplo, para não ficar uma coisa muito escancarada. Quando eu entreguei a arte, o dono da marca falou, pô, mete uma folhinha ali. Eu falei, jura que você quer uma folha? Sabe, tipo, eu não esperava isso. Mas foi uma mudança que eu gostei de fazer. Mas eu fico um pouco perdida, assim, sabe? Quando eu tenho que estar focada numa coisa, mas aí, ao mesmo tempo, eu quero criar outra. Eu acho que isso mexe um pouco com a minha ansiedade, assim, sabe? Tipo, eu fico ansiosa e eu travo mais quando eu sou brifada. Tipo assim, quando você me brifa, que nem eu falei, o trampo que eu fiz pro Mercado Livre, eu fiquei quebrando a cabeça na frente do computador, tentando criar um desenho que era uma ilustração super simples, assim, sabe? Era uma ilustração de eles queriam vários tipos de pessoas, sabe? Só que é aquilo, eu que sou uma pessoa que faz uns personagens bizarros, que não parece gente, não, sei lá, uma coisa doida, eu tive dificuldade porque eu tive que humanizar ali a parada e não era uma coisa assim, foi totalmente fora da minha zona de conforto. Eu não sou ilustradora profissional, eu não sou desenhista, assim, então eu tenho essas dificuldades, sim, porque é isso, assim, eu tô limitada no que eu sei fazer. Então, eu tento, por exemplo, se eu tô meio saturada ali da parada que eu tô fazendo, daí eu tento fazer outra coisa, sabe? Tipo, sei lá, tô fazendo a ilustração do cara, não é desenho que vai me fazer destravar ali naquele momento, sabe? É, sei lá, ir ouvir uma música, fazer outra coisa para dar como
como que fala, gente? Para dar uma desacostumada ali com aquilo que eu tô fazendo, né? Mas é isso, eu não tenho frequência muito grande de trabalho brifado, então, assim, eu tenho muito mais possibilidades de criar livre do que ter que ficar, sabe, criando algo brifado. Mas você tem essa dificuldade? Você faz muito trabalho brifado? Não faço muito trabalho brifado, mas, tipo, quando eu vou fazer, eu sempre tento deixar, tipo, sei lá, coisas pequenas, assim, mais de ilustração mesmo. Eu sempre tento deixar um prazo grande, porque eu sei que na metade dele eu vou olhar e vou pensar, nossa, que bosta, não tem nada a ver com isso é ótimo, isso é ótimo. Pelo menos você está se precavendo ali para não ter um futuro problema, caso você... Porque é isso, uma hora a gente está gostando do que a gente está fazendo, mas você para de olhar um pouco e depois volta naquilo, você já está com outra ideia, você já está, enfim, num outro momento seu ali que o feeling vem de outro jeito, assim, sabe? Por isso que eu falei que eu vou fazer outra coisa, que é para ver se dá uma parecida, assim, na cabeça, sabe? Faz total sentido. Obrigada. Nada. Obrigada, Jess. Obrigada, meninas. Mari, muito obrigada por essa aula. Eu amei. Espero que vocês gostem, viu, da playlist, de tudo que eu falei. Escutem a playlist. Não sou muito boa com falar, assim, mas eu tentei falar, assim, todas as coisas que eu já fiz. Tem muita história, na verdade, assim. Isso aí não foi nem um terço, assim, sabe, das histórias da vida. Mas eu acho que quando a gente fala com o coração, a gente fala bem, Mari. E eu acho que tu compartilhou. As meninas estão mega empolgadas, te adoraram, todas querem ser tuas amigas aqui. Por favor. Elas vão te adicionar e elas vão querer que tu pode me chamar. A playlist. Obrigada, amor. Vocês pegaram o link aí, né? Então é isso. Um beijo para todas. Beijo, tchau, gente. Bom final de semana. Até a próxima aula, tá bom? Para todas. Valeu, Mari. Tchau.